Boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos a essa Casa de Luz. Hoje nós teremos então uma palestra. O tema é a importância de servir. Vai ser ministrada pelo nosso irmão Edmundo Muso, lá de Primavera, da Casa do Caminho. Quando a gente fala na importância de servir, a gente lembra sempre dos dizeres de Jesus, O mais importante é servir que ser servido. E lembra também muito a humildade, a necessidade do exercício da humildade. Então eu peço a todos que juntos possamos fazer a prece inicial, Quem se sentir tocado, feche os olhos. O importante é se concentrar, lembrar do nosso Mestre Jesus. Agradecemos por estarmos aqui nessa casa de luz. Agradecemos os nossos anjos guardiões, que possamos nos mentalizar. Estamos na frequência deles, em sintonia com os nossos anjos guardiões, que possamos lembrar do nosso Mestre Jesus, estar em sintonia com o nosso Mestre. Assim, Senhor, em gratidão, pedimos que possamos abrir o nosso canal da inteligência, para que possamos captar as palavras que o nosso irmão Edmundo tem para nos dizer. E para que isso aconteça, pedimos também que a espiritualidade o auxilie, especialmente o anjo da guarda dele, que ele possa estar em sintonia com o seu anjo guardião e que escolha as melhores palavras que serão ouvidas por nós, que possamos captar em nossa mente, em nosso coração. E para isso, que possamos estar em equilíbrio nesse momento e sairmos daqui, Senhor, melhores do que quando entramos. Que possamos estar abertos ao socorro, abertos ao conhecimento e aberto à nossa união com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos auxilie para que nós tenhamos hoje o melhor entendimento sobre esse tema que nós trouxemos, que, como a Fernanda disse, é a importância de servir. E curioso que nós vemos que quem entendeu esse propósito já entendeu tudo. Porque nós temos que repartir, nós temos que compartilhar, nós temos que retribuir, nós temos que estar dando essa contribuição para o mundo. No reino da matéria, nós vemos que a pessoa é valorizada por aquilo que ela tem, por aquilo que ela conquistou, por aquilo que ela conseguiu juntar, por aquilo que ela conseguiu acumular, não é verdade? Se eu perguntar para vocês assim, me fala o nome de uma pessoa importante da cidade, muitos vão falar o nome de uma pessoa que tem riqueza, ou de uma pessoa que tem poder, de uma pessoa que tem fazenda, de uma pessoa que tem mansão, vão falar o nome de uma pessoa que tem muitos imóveis. Então a pessoa é valorizada na terra por aquilo que ela tem, por aquilo que ela juntou, mas no reino de Deus é diferente. Você é valorizado por ter abrido mão de muitas coisas para você ser quem você é hoje. É a lição de Jesus, Deixar a sua riqueza, como foi ele disse para o moço rico, Porque ele era orgulhoso, ele tinha muita riqueza, e Jesus falou para ele, não vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois você vem, porque ele não estava preparado. Então, no reino de Deus, nós somos do tamanho do nosso desapego. Nós somos do tamanho da nossa resignação. Não é que é proibido, que é um erro ter as coisas. Não. O problema é as coisas terem você. Porque você, muitas vezes, você não é dono daquilo. Você é escravo de tudo isso. Então, essa lição do Mestre Jesus é muito importante, como a Fernanda colocou. E o Mestre disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir.
Isso ele nos ensinou. E essa virtude do servir sempre foi muito mal compreendida, porque a ideia histórica que nós temos disso tudo é que servir era ser um serviçal, é ser um servo, como se dizia na Idade Média. Servir era um símbolo de inferioridade. Não existe nada mais errado do que nós pensarmos dessa maneira. Tem uma frase que diz: quem quer servir encontra um jeito, e quem não quer encontra desculpa. Não é verdade? Vocês já ouviram essa frase? As coisas só têm valor à medida que elas servem. Por isso, quem entendeu isso já entendeu tudo. A grande meta nossa, do ser humano, é fazer a diferença. O propósito de nós estarmos aqui reencarnados é isso. É eu combater as minhas imperfeições e sair daqui melhor do que quando eu aqui cheguei. Sair daqui e deixar o mundo um pouquinho melhor pelo fato de eu ter feito parte dele. Deixar o mundo melhor porque você existiu. E somente através da virtude do serviço é que nós podemos obter isso. Servir é uma necessidade de todos os seres que existem na Terra. A minha existência passa a ter sentido, passa a ter significado à medida que eu estou servindo para alguma coisa. Nós queremos ter coisas que nos servem e a vida não é diferente. A vida também quer pessoas que servem, pessoas que de alguma maneira contribuem para que o mundo seja um pouquinho melhor. Então servir é fundamental para a existência humana, para a existência de todos os seres. Podemos afirmar que dentro de cada um de nós existe uma inquietude, um vazio que busca o quê? O serviço. Mas nós ainda não entendemos isso. Muitas vezes a nossa depressão decorre de uma falta de atividade, de estar procurando fazer o bem para o outro. Para preencher esse vazio terrível que todos temos dentro de nós, é necessário servir, é necessário fazer algo útil, algo que vai contribuir para a harmonia e para o equilíbrio num todo. Aquela sensação horrível de vazio que muitas vezes nós temos, está pedindo serviço. É muito difícil uma pessoa que serve aos outros, por exemplo, ela se sentir desmotivada diante da vida. Há muitos terapeutas que, além do tratamento específico que eles passam para as pessoas, para uma depressão, por exemplo, eles recomendam um serviço voluntário, porque ajuda a inibir esses sintomas de depressão. Claro que quando já é um quadro patológico, a pessoa tem que fazer um tratamento, tem que tomar os medicamentos necessários, os medicamentos adequados. Mas também a pessoa se sentir útil é algo que ajuda bastante a ela evitar essa angústia, que resulta dentro de nós de quando nos sentimos deslocados no mundo. Quando não sabemos a que viemos, a que servimos e para que servimos. Servir, então, é a forma mais poderosa de demonstrar amor. E o amor é sempre a grande motivação para servir. Ainda que não exista amor naquele momento que eu estou fazendo aquele trabalho, mas se você começar a servir uma comunidade, um grupo de pessoas, ou que seja, uma única pessoa que você auxilia, vai te fazer um bem tremendo dentro de você. Então isso é muito importante. Todos estamos aqui com a finalidade do quê? De evoluir. E para isso é preciso aprender a auxiliar o nosso próximo. É preciso servir. Nós temos que ter conosco essa lição do Mestre Jesus. Tem uma história que todos vocês já conhecem, que cai bem aqui no nosso comentário, que é sobre um monge. O monge estava caminhando com o seu discípulo, eles iam por uma estrada, e quando eles passavam por uma ponte, o monge viu um escorpião que estava sendo arrastado pelas águas. O monge correu para a margem do rio, foi lá dentro d'água e pegou aquele escorpião na mão, e quando ele trazia o escorpião para fora, o escorpião picou a mão dele. E o discípulo disse: mestre, mas o senhor está louco, por que foi salvar esse bicho ruim, esse bicho venenoso? Veja como ele respondeu à sua ajuda. Ele picou a sua mão que o salvava.
Ele não merecia a sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente o discípulo dizer aquilo e respondeu: ele agiu conforme a sua natureza. É da natureza dele picar, é da natureza dele ferir, mas é da natureza de todo ser humano servir. A natureza de todo ser humano é auxiliar. E também tem uma mensagem muito interessante que vocês já devem ter ouvido, que diz o seguinte: os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores também não espalham o perfume para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Vamos refletir sobre essa frase. Viver para os outros é uma regra da natureza. Observe a natureza. Tudo tem um propósito, tudo está servindo a algo mais. Quem não vive para servir, vai viver até aprender a servir. E não importa o quanto doa. Pode ter certeza. Muitas das situações que se repetem na nossa vida, não é? Muitas vezes nós nos falamos: nossa, mas parece que eu vivo, essa situação vive se repetindo na minha vida. Essa situação sempre está presente. Situação que se repete é lição que não foi aprendida ainda. E elas vão se repetir até que você aprenda essas lições. Vamos prestar atenção nisso. Não dizem que quando uma pessoa planta uma árvore que ela sabe que não vai poder comer dos seus frutos, ela compreendeu o significado da vida. Vocês já viram uma pessoa, por exemplo, plantar uma árvore que vai demorar quantos anos aí para poder dar um fruto? Ela sabe que ela não vai desfrutar daquele fruto, mas ela fala: não, mas alguém vai aproveitar desse fruto, dessa árvore que eu estou plantando. A pessoa compreendeu o significado da vida. Então, gente, a nossa carência de amor só vai começar a ser preenchida quando nós começarmos a servir. Não adianta você vir no centro achar que o centro vai resolver o seu problema. O centro não vai resolver o seu problema, não vai resolver o problema de ninguém. Quem tem que resolver os nossos problemas somos nós mesmos. Mas e o centro? O que ele vai fazer? Vai te orientar, vai te dar todo o apoio, você vai receber todas as lições que você precisa ouvir, mas quem tem que dar o primeiro passo é você. Por isso que nós sempre repetimos, né? Tem pessoa que está no centro há 30 anos, com o mesmo problema que ela chegou, ela está carregando esse problema até hoje, já podia ter deixado isso para trás há muito tempo, se ela tivesse ouvido as lições e colocado em prática na sua vida. Os Espíritos nos recomendam: trabalha para o bem, onde estiveres e como estiver. Ou seja, não importa onde você está e nem em que condições você se encontra. Faça aquilo que lhe é possível fazer. E não adianta querer arrumar desculpa. Ah, mas eu estou aqui, eu não estou nem podendo sair de casa, mas você pode fazer uma prece. Né? Quantas pessoas que estão num leito, acamadas, aí, que não podem também levantar? Né? Faça uma prece, uma oração, emite uma vibração de paz, de amor, de cura para essas pessoas, de equilíbrio, de fortalecimento. Tudo isso é uma caridade. Então veja, nós podemos servir de qualquer maneira, não adianta desculpa. Então, os Espíritos nos recomendam que não acredites que possas evoluir sem problemas ou que você consiga se aperfeiçoar sem sacrifícios. Por que todos nós demoramos para evoluir? Porque nós perdemos muito tempo procurando facilidades para seguir em frente. Não é verdade? A gente sempre está questionando: mas será que não tem um caminho mais fácil para isso? E os Espíritos nos recomendam que devemos lembrar de que o desânimo não presta auxílio a ninguém. O desânimo não vai te levar a nada. Então nós temos que ter sempre em mente esse ensinamento do Mestre Jesus. E foi que ele nos disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E nós temos aí, não é?
essa vinha, essa seara, que são essas pessoas que tanto necessitam de nós. Nós somos tão ajudados por outras pessoas. Quantas vezes nós estamos em momentos de dificuldade e as pessoas vêm nos auxiliar, né? Às vezes você sai de casa, né, com aquela, não está legal, aí você encontra uma pessoa que, sabe aquela pessoa que é de bem com a vida, que já te dá um bom dia com um sorriso, te dá um abraço, né, começa a te contar algumas coisas engraçadas e de repente levanta o seu astral, que você sai dali já melhor. Nós devemos ser também dessa maneira, agir assim, sempre ter em mente o seguinte: a pessoa que acabou de encontrar comigo, será que ela saiu melhor ou saiu pior do que quando ela chegou? Porque às vezes a pessoa chega e nós lançamos sobre ela tanta dificuldade, começamos a reclamar da vida, começamos a falar mal de tudo, não é? Que a pessoa sai pior do que quando chegou. Então, nós temos que ser esse elemento de equilíbrio onde quer que nós estejamos. Porque assim como nós somos ajudados, porque quando pedimos auxílio para Deus, muitas vezes, não é Deus, o que Ele vai fazer? Vai encaminhar uma pessoa para te ajudar, sem que você perceba. Então, muitas vezes, a providência divina também quer se utilizar de nós para auxiliar o outro. Quantas vezes nós somos intuídos para fazer alguma coisa boa e às vezes deixamos? Então, nós temos que estar ouvindo sempre essas intuições boas, procurar sempre estar sintonizado com a espiritualidade maior, para que nós tenhamos equilíbrio. Dificuldade nós vamos ter, porque as dificuldades são os degraus que nós vamos utilizar para que possamos evoluir. No livro Encontro Marcado, que é a psicografia de Chico Xavier, tem um ditado, e é ditado pelo Espírito Emmanuel, tem um capítulo intitulado assim: Teu Tijolo de Amor. E diz o seguinte, vamos refletir um pouco então sobre esse tema, Teu Tijolo de Amor. Quando nós ouvimos a palavra tijolo, a primeira ideia que temos é de construção, é de trabalho, mãos à obra, esforço. E não por coincidência, a mensagem desse nosso comentário é sem dúvida nenhuma o trabalho. Mas não é apenas o trabalho da nossa intelectualidade, o trabalho da nossa inteligência, ou de nossos braços, que nós podemos dizer e considerar como realmente útil. É completamente diferente quando nós trabalhamos simplesmente ou quando nós trabalhamos com amor. Quando em cada gesto, quando em cada palavra vem junto uma entrega, com dedicação, com verdade, com sinceridade e com amor, o resultado é muito maior, o resultado é muito melhor. Tem gente que só faz o trabalho para cumprir um dever, não é? Ah, deixa, hoje é sábado, eu vou lá ajudar no yakisoba, né? Porque se eu não for, o pessoal vai falar, né? O Júlio vai falar, Maria Creuza, então deixa eu ir lá, eu não quero ouvir ninguém falar no meu nome. Gente, nós não estamos tirando o merecimento de quem age dessa maneira, né? Toda ajuda é bem-vinda, né? Mas Jesus, Ele pede de nós não apenas o dever. Jesus não pede de nós não apenas cumprir com a nossa obrigação. Ele pede de todos nós o amor, que nós façamos aquilo com alegria. Jesus trabalhou e trabalha por todos nós incessantemente, a todo momento. E alguém teria coragem de dizer que Jesus trabalha sem amor? Será? Tudo, absolutamente tudo que Ele faz por nós é feito com dedicação e com amor. E é exatamente isso que Ele pede de cada um de nós, que a nossa colaboração também seja feita com alegria, com bom ânimo, e não apenas para cumprir uma obrigação. E não adianta nós arrumarmos uma desculpa: eu sou muito imperfeito, eu tenho muito que melhorar ainda. Vocês já estão cansados de ouvir essas desculpas, né? A gente tem essas desculpas, mas Albino Teixeira, que era também um espírito já evoluído, ele deixa claro no texto que: não esqueças, porém, que, a despeito de tuas falhas e imperfeições, se quiseres servir, podes fazer muito mais. O que falta? Vontade.
Porque quando nós temos vontade, nós conseguimos realizar. Então, todos nós devemos refletir como estamos fazendo isso. Como que nós estamos cumprindo com aquilo que nós temos a oportunidade de fazer? Será que estamos fazendo com doação? Será que esse tijolinho que nós estamos colocando aí no reino de Deus, em nós e no mundo, ele está sendo colocado com amor? Estamos todos satisfeitos em poder servir realmente ao Mestre Jesus? Não vamos esquecer que trabalhar para o Mestre é um privilégio que a vida nos confiou. Não é? Não é um privilégio você poder trabalhar para Jesus? Toda manhã nós deveríamos lembrar, quando nós acordarmos, dessa frase que ele nos disse, desse convite: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E que nós possamos fazer todas as tarefas com alegria, fazer com amor, fazer com bom ânimo, com gratidão, por nós podermos estarmos tendo essa oportunidade de servir. Nós temos que entender isso, que tudo na vida vive para servir. Como nós falamos no início dos nossos comentários, né? Que é regra da natureza poder servir. E não servir de problema, servir, né, atrapalhando a vida do outro. Não, nós temos que sempre procurar tornar a vida do outro mais leve. A vida do outro, ele tem que ser melhor pelo fato de eu estar ali junto com ele, pelo fato de eu estar caminhando junto com ele. A vida dele tem que ser um equilíbrio maior, porque eu estou caminhando ao seu lado. Então isso é muito importante que nós tenhamos em mente. É uma coisa que tem que estar na nossa mente a cada passo, a cada minuto, a cada segundo. Fazer aquilo com alegria, fazer aquilo com amor, com dedicação. Isso é importante. Quando nós começarmos a agir dessa maneira, nós vamos estar realmente fazendo aquilo que a espiritualidade espera de todos nós, que é procurar fazer cada vez melhor aquilo que nos é oferecido. Porque é daí que nós vamos conquistar o quê? A nossa paz, a nossa felicidade. A nossa felicidade só vai vir desse trabalho no bem. Felicidade é devolução. Você está recebendo de volta aquilo que você doa. Se você não está contente com o que você está recebendo da vida, alguma coisa está errada. A semente que você está lançando não são sementes boas. Ter bons pensamentos, ter bons sentimentos, ter boas ações, ter boas palavras, é isso. Mas para isso nós temos que estar conscientes dessa responsabilidade, porque nós deixamos o mundo aí nos levar e nós vamos aí, né, seguindo a manada sem ser aquilo que Jesus espera de cada um de nós, de podermos estar dando a nossa contribuição, de tornar o nosso cantinho melhor. Vamos pensar nisso, vamos começar a trabalhar dentro do nosso lar, né? Porque o lar realmente ali é uma escola, e muitas vezes é uma escola difícil, né? Não são todos os alunos que estão no mesmo patamar, não, tem aluno difícil. Mas nós também somos professores e nós somos alunos também. Eu tenho muita coisa para ensinar, mas eu também tenho muita coisa para aprender. Eu tenho que ter essa humildade de que eu não sei tudo. Tem a hora de saber falar, tem a hora de saber calar. Nós sabemos disso, já aprendemos isso tudo. O que está faltando? Nós colocarmos em prática. E para nós encerrar esse tema, eu achei que o tema aí até 11 horas da noite, né, para eu é um tema interessante de se falar, né, mas nós vamos terminar ele mais cedo um pouco, porque depois nós temos um espaço também. Mas a mensagem que nós temos para hoje é essa mensagem, de nós
saber que o que importa é servir, é nós podermos estar colaborando com o outro, seja no lar, no trabalho, na sociedade, onde quer que nós estejamos, temos que estar dando essa contribuição de equilíbrio, de paz, ser esse elemento de equilíbrio, ser esse elemento de equilíbrio. Isso é fundamental, que eu tenha esse equilíbrio dentro de mim. Não é eu querer ter razão, é muito mais importante você ter paz do que você ter razão. Deixa a razão com o outro, com a paz. Por que muitas vezes, entre um casal há tanta briga, tantas discussões? Porque cada um quer ter razão. Mas quando um desses elementos faz a opção de ter paz, já começa a modificar alguma coisa. Porque a pessoa depois vai refletir melhor sobre tudo isso. Então, para que nós vamos agir dessa maneira? Às vezes, entrar numa discussão para ter razão, se depois vamos nos arrepender daquilo que nós falamos, não é verdade? Muitas vezes a pessoa vai ter remorso. Então, tenhamos em mente essa lição do Mestre Jesus. Eu vim para servir e não para ser servido. Então, como prece final, eu quero trazer uma mensagem que está na revista O Reformador, de maio de 1950. Veja, faz muito tempo, hein? E ela se intitula Trabalha e Serve. Então, vamos todos manter o nosso pensamento elevado em Deus, nosso Pai, na espiritualidade amiga, e refletir sobre essas palavras. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa e trabalha servindo. O trabalho é um relógio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes é o relógio do tempo que está trabalhando a nosso favor. Reflete na bênção da hora, trabalha e serve. O serviço aos outros anula os detritos do mal. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Pensa na dádiva dos dias, trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela presença de vocês. Que vocês retornem para os seus lares em paz. E que Deus, Jesus, os acompanhe. Que assim seja. Muito obrigado.